E para falar sobre Outubro Rosa, como elas desconhecem os seus direitos, comigo e com a Tandara Reis, nós recebemos a Ana Lúcia Amorim Boaventura, ela que é advogada, especialista em direito médico. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, ao Sagres em Tom Maior. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Eu estou vendo aqui a Ana Lúcia. Ana Lúcia foi minha professora de espanhol. Ah, é verdade! Agora que eu estou te conhecendo. Aí, ó, como feliz... estás? Como estás? Quanto tempo, né? Pois é, olha só. Foi minha professora de espanhol. E o espanhol foi a primeira língua que eu aprendi de verdade, assim, eu uso como uma segunda língua. Então, olha só que coincidência. Feliz Dia dos Professores para você. Muito obrigada, muito obrigada. E comigo, com a Ana Lúcia Amorim Boaventura, nós também, e comigo a Tandara Reis, e nós vamos falar sobre como as pacientes, as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, especialmente, desconhecem os seus direitos, principalmente com o tema relacionado ao câncer de mama. Tandara. Boa tarde, Ana Lúcia. Eu gostaria que você começasse explicando quais são esses direitos. Quais são esses direitos que as mulheres diagnosticadas com câncer de mama possuem e muitas vezes desconhecem. Na verdade, a gente pode falar em duas vertentes. O tratamento feito pela saúde pública e o tratamento feito via particular e sobre a saúde suplementar, né? Sobre as questões envolvidas com os planos de saúde. Com relação ao SUS, a mulher, uma vez diagnosticado câncer de mama, ela tem direito de iniciar esse tratamento com até 60 dias. Na verdade, isso não é somente para o câncer de mama, mas é para qualquer tipo de câncer. Então, muito se fala, a principal vertente do Outubro Rosa é para que as mulheres façam o diagnóstico precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas para qualquer tipo de câncer, e agora em especial o câncer de mama, e a lei confere a essa mulher esse direito de tratamento em até 60 dias, o início desse tratamento em até 60 dias, mas a gente sabe que, infelizmente, isso no SUS não é cumprido na maioria das vezes. As campanhas estão aí sendo feitas, a lei existe para garantir esse direito, porém o Poder Executivo, infelizmente, não faz valer esse direito das mulheres, né? Então, ela tem o direito no SUS de iniciar o tratamento em até 60 dias, uma vez feito o diagnóstico. Se exigir fazer alguma mutilação na mulher, a retirada da mama, por exemplo, para tratamento do câncer, se ela tiver em condições de saúde atestada pelo seu médico, ela já tem o direito, na mesma cirurgia da retirada do tumor, ela tem o direito de colocar a prótese, porque a legislação entende que essa questão da retirada da mama retira a própria identidade da mulher enquanto feminino. Então, ela tem esse direito, e a gente sabe que isso muitas vezes não é feito no SUS, apesar de existir esse direito. E nos planos de saúde, da mesma forma, a cirurgia feita para a colocação da prótese, uma vez retirada a mama em relação a tratamento de câncer, não é considerada cirurgia estética, cirurgia plástica estética, então o plano de saúde tem que cobrir essa colocação dessa prótese. Ana Lúcia, e a gente vê esses direitos na questão do tratamento, da saúde, que é o foco dentro da campanha do Outubro Rosa. Mas ela esses direitos se desdobram para outras questões, com isenção de impostos, questões ligadas à Previdência também? Sim, aí não seria só para o câncer de mama, né? Seria para todos os outros tipos de câncer. A questão do auxílio doença, inicialmente essa mulher ela solicita ao INSS o auxílio doença, e conforme for evoluindo essa doença, se tiver um prognóstico ruim,
ela pode evoluir para uma aposentadoria por invalidez. Isso vai gerar para esse paciente a isenção do pagamento de imposto de renda. Ele vai ter que passar, são questões diferentes. Uma coisa é a aposentadoria por invalidez, ele tem que requerer isso perante o INSS, a Previdência Social, e a questão da isenção do imposto de renda é um processo administrativo que é aberto perante a Receita Federal. Mas primeiramente é necessário que haja aposentadoria por invalidez para que se entre com esse processo perante a Receita Federal para a isenção de imposto de renda. Além disso, as pessoas também têm direito dependendo do tipo de câncer, a prioridade de vagas, né, acesso a vagas em estacionamentos, tem direito também direito a assento prioritário em transporte público, tem direito na questão nas ações perante o judiciário, também tem direito à prioridade de tramitação dessas ações, ou seja, é uma gama de direitos que essas pessoas têm em razão da doença. E esses direitos, eles são recentes? Não, essas questões da tramitação do processo, essas questões da isenção do renda, da aposentadoria por invalidez também, isso é já uma questão bastante antiga. Agora, uma vez feita, conseguida essa isenção, por exemplo, do imposto de renda, esse paciente passar por nova avaliação perante a Receita Federal a cada 5 anos, porque ele só vai ter essa isenção enquanto estiver em tratamento. Geralmente a regra é essa. Então, existe essa isenção porque a legislação entende que o câncer, e de maneira correta, ela é uma doença que causa uma desestrutura muito grande, não só no paciente, mas em todo o seio familiar, gera gastos imprevisíveis, além de diminuir a renda, né? Porque a gente sabe que, como, por exemplo, a pessoa, ela fica durante, por exemplo, esse período de seguro, recebendo o auxílio-doença, ela perde a capacidade laboral, ela perde às vezes uma renda, então ela começa a receber esses benefícios por causa disso e porque os gastos aumentam. Geralmente são pessoas que têm toda a sua alimentação alterada, enfim, a vida dessa pessoa, ela passa por transformações, requer cuidados de familiares que muitas vezes também deixam de trabalhar ou diminui a carga horária de trabalho para cuidar desse familiar. Então, a lei entende dessa maneira. Ana Lúcia, você citou agora há pouco os casos de aposentadoria por invalidez. Nesses casos, em alguns pacientes têm direito ao auxílio acompanhante. Como funciona esse auxílio acompanhante? Então, esse auxílio acompanhante, ele vai aumentar, essa pessoa vai ter o direito de 1/3 a mais no valor do pagamento dessa aposentadoria ou desse auxílio-doença, em razão desse acompanhante que fica ao lado dessa pessoa que está enferma, né? Eu não sou da área do direito previdenciário, sou da área do direito da saúde, do direito médico, mas eu sei por colegas que isso não é fácil de se conseguir, é uma burocracia muito grande, é o que se lamenta bastante porque, no meu ponto de vista, muitas vezes essas campanhas são importantes, não estou dizendo que elas não sejam importantes, são muito importantes, mas da mesma maneira que é importante se dizer que o diagnóstico precoce, ele é importante, também é relevante dizer que essas pessoas não têm acesso a esses direitos, e quando tem, é feito com muita burocracia, com muita dificuldade. Como eu disse no início da minha fala, as questões de acesso à saúde da mulher, por exemplo, no SUS, ela é muito complicada. Então, de que adianta ela ter essa consciência que o Outubro Rosa traz, de que ela deve procurar um médico, que ela deve se autotocar, né, fazer o toque, se ela sente alguma coisa diferente na mama, ela procura o serviço de saúde, mas chegando lá, ela tem essa consulta para daqui vários meses, aí depois de feita essa consulta, é agendada uma mamografia, que muitas vezes demora demais, porque não é em todas as localidades que essa mulher vai ter acesso a um mamógrafo,
Então, infelizmente, acaba que o discurso, apesar de ser importante, ele não viabiliza o tratamento de maneira efetiva. E, Ana Lúcia, diante desse cenário, as campanhas, eu particularmente nunca vi, e até nos chamou a atenção e chamou a atenção da nossa produção essa pauta, principalmente porque não se discute direitos e deveres nessas campanhas de saúde, né? Nós vamos falar de conscientização, vamos falar de saúde, de procurar ajuda, de procurar tratamento, mas com relação às consequências dessas doenças e, consequentemente, os direitos que as pessoas passam a ter, isso não é discutido. Hoje se torna uma falha dessas campanhas, desse movimento de não divulgar essa questão dos direitos? Eu creio que sim, é uma falha. Deve-se divulgar essa questão dos direitos, como eu bem disse, mas também deve-se divulgar que, apesar de informada dos seus direitos, isso eu estou falando não só do Outubro Rosa, o paciente oncológico de uma maneira geral, vamos colocar assim, porque daqui uns dias a gente já está entrando no Novembro Azul, que vai tocar na questão masculina, que é o câncer de próstata. Então, assim, de uma maneira geral, o câncer é um tipo de doença que requer um diagnóstico precoce para que a pessoa tenha uma sobrevida, ou seja, ela possa ser curada e viver muitos anos após o diagnóstico. Só que muitas vezes essas pessoas procuram esses tratamentos no SUS, e aqui eu estou pontuando bem o SUS, e elas não têm acesso a esse tratamento. Ou seja, muitas vezes morrem na fila. É o que a gente chama dentro da bioética de mistanásia. É o tipo de morte miserável, ou seja, a pessoa morre por falta de condições financeiras, por falta de acesso ao tratamento. Isso é muito grave. Eu convido vocês a entrarem no site do Observatório de Oncologia, e lá eles fizeram uma vasta pesquisa sobre essas questões relacionadas à oncologia, e vocês vão perceber que as mulheres, de uma maneira geral, não têm acesso a contento a esse tratamento, e quando conseguem de maneira tardia, o que prejudica muito o tratamento. Então, sim, a gente deve divulgar os direitos, a gente deve salientar isso, porém, a gente deve denunciar que o SUS, infelizmente, só tem diminuído o investimento nesses tipos de tratamento, e a gente sabe que, na contramão disso, a população só vem envelhecendo e as doenças crônicas só vêm aumentando. Então, isso é grave. E até assim, nessa questão dos direitos, né? Porque uma ponta é o paciente saber da informação, a outra ponta é ele receber esse direito, né? Que é o que você está destacando aí. Onde ele faz denúncia, onde as pessoas podem procurar ajuda, que tipo de ajuda elas devem procurar? Alertando muito sobre o SUS, que é onde eu estou destacando, geralmente essas pessoas não vão ter condições, supõe-se que elas não vão ter condições de procurar um advogado particular. Então, eu sugiro que eles procurem a Defensoria Pública da sua cidade, do seu estado. Aqui mesmo no estado de Goiás, de onde eu falo, existe uma parte da Defensoria Pública que é especializada na área de saúde. Os advogados de lá já estão acostumados com esses tipos de demanda. Provavelmente isso ocorra também em outros estados, e caso ainda não tenha Defensoria Pública na sua cidade ou de maneira fácil, eu sugiro que procure o Ministério Público. Então, eu vou registrar aqui, a gente tem algumas participações, mas eu achei que a mais divertida é assim: professor nunca passa no anonimato. Essa foi a participação aqui na nossa live no YouTube, né? Então, uma pessoa assim, a Nídia Braga, ela começou a rir e disse assim: professor nunca passa no anonimato. E não passa mesmo não, né? Vai vendo, vai acompanhando, vê de longe. Não esquece, aluno não esquece, né, Ana Lúcia? É verdade. E o professor também não, viu? Quando eu te vi... Só que o problema é o seguinte, a gente, como são vários alunos, né? Quando eu te vi, eu falei assim, gente,
será que eu já conversei com ele em outra entrevista, alguma coisa assim? Mas na hora que você falou, lembrei de você na hora. Não passou também despercebido. Ainda mais que eu sempre fui um bom aluno, né? Sim, não é puxação de saco, não. Eu me lembro bem de você sempre muito dedicado, sempre muito interessado. Que bom que agora está fazendo uso da língua aí na sua profissão. Coisa boa, fico muito feliz. Com certeza. Ana Lúcia, muito obrigado pela participação, por compartilhar essas experiências. E é importante a gente fazer esse alerta dos direitos e que as pessoas possam buscar ajuda diante de um momento tão difícil que é esse momento ligado à oncologia, né? Em especial no Outubro Rosa. É muito importante a gente fazer esses destaques, porque de nada adianta o diagnóstico ou a tentativa de procurar o serviço médico se a pessoa não vai ter acesso. E eu vejo o serviço médico o mais importante de todos, mais importante que a aposentadoria ou outros, essas isenções todas que a gente comentou, porque se ela não tiver um tratamento médico adequado, ela não vai nem viver para receber esses direitos, a verdade é essa. Então, é muito bom que se faça essa pontuação. Convido todos a acessarem o Observatório de Oncologia, que lá traz informações detalhadas, e agradeço muito a oportunidade. Muito bacana. Vou deixar como destaque, a gente vai repercutir essa entrevista no nosso sagresonline.com.br e aí a gente registra, né, o site Observatório Oncológico para que as pessoas possam buscar ajuda, possam buscar apoio. Nós conversamos com Ana Lúcia Amorim, ela que é advogada especialista em direito médico. E também agradeço a você, Tandara, pela participação. A gente vai se encontrando mais vezes aqui nesses próximos 15 dias, combinado? Sim, vamos nos encontrando mais vezes. A Tandara Reis participou comigo aqui nessa etapa da nossa programação, né? E a gente falando sobre o direito envolvendo saúde, né? Você já parou para pensar nos direitos que você passa a ter depois, né, por causa de uma doença, por causa de uma circunstância? Então, é importante a gente destacar isso também, que você tem condições de aliviar e de amenizar um pouco o impacto causado por uma doença ligada ao câncer ou qualquer outra nesse sentido. Em especial, no dia de hoje, a gente relacionando os efeitos do Outubro Rosa, né, para que as cidadãs, para que as pacientes possam buscar a ajuda necessária, tanto o direito na rede pública, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, como também outros tipos de direito. Até fui listando aqui: compra de veículos tem como, isenção no imposto de renda, saque do FGTS, auxílio doença. Então, existem muitos direitos que você tem, né? Então, é importante sobre esse tema. Bom, a partir de agora, eu recebo aqui nos nossos estúdios Jéssica Dias. Seja bem-vinda, Jéssica. Oi, Vinícius. Ótima tarde para você. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Você quer uma boa notícia? Eu quero sempre uma boa notícia. Antes de entrar aqui no estúdio, adivinha o que estava acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora? Chuva. Está chovendo lá fora? Uma chuvinha assim, mais suave, leve, mas já é alguma coisa, já é um alívio. Para amenizar, nós estamos falando de alívio, né? Olha, que bom. Então eu vou sair e vou tomar um banho de chuva. Pode. Se você quer se molhar, vai lá. Quem está na chuva tem que se molhar. Jéssica, o que nós temos de destaque na sequência da nossa programação? Olha, Vinícius, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a importância da fonoaudiologia na infância. A gente vai ensinar como perceber se o seu filho, a criança que você tem em casa, tem algum problema de dificuldade de fala. Para desenvolver a fala, a gente vai alertar sobre os cuidados, os tratamentos, como identificar esses problemas. Daqui a pouquinho. Combinado. Então, Jéssica, antes de passar a bola para você, de você assumir o comando, qual que é o seu professor inesquecível? Hoje é o dia do professor, hein? Qual que é o professor que você aprendeu e que mudou a vida? Olha, eu tenho vários professores assim que marcaram a minha vida, mas eu vou escolher a primeira, que me alfabetizou
Eu estudei na minha infância do 1º ao 9º ano na mesma escola, 8ª série, né? Eu não cheguei a fazer o 9º ano, sou da época da 8ª série. E quem me alfabetizou foi a professora Irmã Josiane. A gente estudava no Colégio de Freiras e eu tenho um carinho muito especial. Lá em Senador Canedo. Aqui em Senador Canedo, ali em Senador Canedo. Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. E eu tenho um carinho muito especial por essa professora. Até hoje, assim, quando eu a vejo nas missas, né? Quando a gente podia sair para ir à missa, eu vejo ela, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela. É uma professora que marcou a minha infância. Recado dado, com certeza, Senador Canedo, nós temos o nosso alcance, não só pela internet, não só pela rádio, mas também pela televisão, e que essa mensagem tão bonita e tão positiva possa ter chegado a ela. Bom, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã aqui na Sagres TV, na Rádio Sagres e no Sagres Online. A partir de agora você fica com a Jéssica Dias no comando do nosso Sagres em Tom Maior. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância da fonoaudiologia para a infância. A gente vai para um rápido comercial, a gente volta daqui a pouquinho.